Vamos então passar a lista de ingredientes desse brigadeiro adaptado ao sabor europeu, né? Eu chamo a minha receita de brigadeiro europeu, porque ela é bastante intensa, ela não é muito doce, sensacional. E eu vou dar hoje a receita aqui desse brigadeiro em ponto de recheio, para que vocês possam rechear o bolo de vocês e agradar homens, mulheres, agradar todos. Porque ele tem a medida perfeita, a doçura perfeita, é simplesmente inesquecível. Então, vamos começar. Nós vamos precisar de 4 colheres de sopa cheias. Quando eu digo cheia, é isso aqui, ó. Isso é uma colher de sopa cheia. Então, eu tenho 4 colheres de sopa ou 85 gramas, tá? De cacau 100%. Não precisa ter medo, não precisa peneirar também. Nós temos aqui 2 latas de leite condensado. Leite condensado, tá? Não é mistura tipo leite condensado, essas coisas novas que tem por aí, não. Leite condensado à moda antiga, tá? E nós temos aqui 150 ml de manteiga sem sal, de uma boa manteiga, já derretido. E uma pitada de sal. É um toque só. Por isso que eu não estou usando a manteiga com sal. É um toque realmente. É uma pitada. Aqui eu coloquei 2. Porque uma pitada é metade disso aqui. Eu coloquei 2 porque eu gosto dessa forma. Mas você pode colocar uma só, tá? Uma frigideira de fundo triplo. Uma frigideira grossa ou uma panela grossa. Ok? Uma espátula de silicone. Um fouet. É tudo que nós vamos precisar. Então, nós vamos primeiro acrescentar o leite condensado. Você vai colocar agora o chocolate e a pitada de sal. E depois, por fim, a manteiga, já previamente derretida. A manteiga previamente derretida, nesse momento da mistura, ela vai ajudar a dar uma cor mais escura para o preparo, tá? Faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa seu like, não deixa de fazer sua pergunta, o seu comentário, sua crítica, seja o que for. É importante pra gente, a sua dúvida, certamente a dúvida de outra pessoa. Quando a gente divide, a gente multiplica. Isso é lição bíblica. A prosperidade é isso. Então a gente está sempre descobrindo coisas novas, uma maneira mais eficiente de fazer um determinado processo, e tudo isso eu venho juntando para chegar aqui no canal, gravar vídeos para vocês e dividir todo esse conteúdo. E por isso que eu preciso demais da ajuda de vocês. Então, isso é o que faz do canal se tornar algo sustentável, para que ele possa continuar. E meu nome é Marcos Ocolaro, eu sou da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres especializada em bolo de festa europeu. Vou misturar. E eu estou usando fogo na temperatura média, tá? E eu vou com essa temperatura até o final. Vocês perceberam como a massa, como a mistura já ficou muito escura? Sem contar o que é chique isso, né? Como se diz, a cara da riqueza, né? Ó, o tampo do fogão, do cooktop e a cor, ó, muito escuro, né? Eu adoro. E aí você vai dar o ponto. Você vai esperar cozinhar, sem parar de mexer. Você pode misturar com fouet até que você se certifique que não há nenhuma bolinha. Quando é muito gostoso e não é tão doce,
Parece, inclusive, que é como se fosse uma desculpa para poder comer mais, sabe? O pessoal fala assim, isso não deve engordar tanto, porque não tá muito doce, né? Quando o cliente diz muito gostoso, muito bem feito, e olha, nem era tão doce, ele vai voltar a comprar com você. Você não faça, assim, você não tenha dúvida do que eu tô dizendo, tá? Experiência, assim, testada, comprovada. Eu não quero nenhum resquício daquele gosto, aquele fundo de amargor típico daquele brigadeiro que esquentou demais. E o cacau de máxima qualidade, ele tem um sabor, especialmente se ele tiver um tom no pó, um tom... Você percebe um leve vermelho. Eu vou mostrar uma colher aqui para vocês. E eu vou explicar essa característica. Então vocês podem notar aqui, é um cacau 100%, mas é um cacau que tem uma certa claridade. A gente pode considerar que é um tom de marrom quente, não é um tom de marrom frio. O que significa isso? Isso é um cacau alcalino. O cacau alcalino, ele é mais aromático, ele é mais perfumado, ele é mais saboroso. Só que se você esquentar ele demais e por muito tempo, essa delicadeza do sabor, você perde. Vai ficar ruim? Não vai. Mas a ideia é que você faça algo diferente, que fique muito melhor daquilo que você já costuma fazer. Nós vamos parar em ponto de recheio, tá? Mas se você continuar, você chega em ponto de enrolar. E esse brigadeiro é um brigadeiro, sim, que você pode dizer que é um brigadeiro gourmet. Ele tem todas as justificativas para custar mais caro. Às vezes alguém pode perguntar o que é uma manteiga boa de qualidade. Uma manteiga boa de qualidade é uma manteiga que não tem um tom amarelo muito forte, porque a manteiga em tom natural, ela não tem cor, ela é branca. Então, se ela tiver muito amarela, isso é presença de muito corante. Uma manteiga de qualidade usa urucum, que é um corante natural, mas não são todas que usam urucum, você vai ter que ver na descrição. E uma manteiga de qualidade, ela... Começou, tá? Uma manteiga de qualidade, ela... não tem cheiro. Algumas manteigas têm um cheiro de sebo. A manteiga de qualidade, ela não tem cheiro. Normalmente, o cacau alcalino, normalmente, é o cacau peruano, tá? Por conta de combinação da temperatura, do regime de temperatura e de chuvas a qual ele é submetido. E também por conta da forma como ele é seco e posteriormente torrado. São só informações extras, mas a informação é poder, né? Outro cacau que é alcalino é o cacau de Madagascar. O Brasil produz um cacau incrível, de extrema qualidade, mas o Brasil já foi um produtor muito maior de cacau, muito mais relevante. Mas o cacau brasileiro, ele apresenta certas variações, por conta do regime de chuva, que varia muito de ano para ano. E quando ele passa da conta também, existem pragas que assolam as plantações de cacau, que também influenciam na qualidade.
Mas ainda assim, o cacau do Brasil é um cacau muito bom. Nesse ponto, você pode usar em paralelo também o fouet, tá? Eu já começo a ver o fundo da panela. A gente já terminou. Ele para recheio de bolo, porque depois de esfriar, essa consistência ainda vai dar uma firmadinha. Então, para recheio de bolo, ele tá perfeito, tá? É quando você passa, você vê o fundo, mas logo em seguida ele fecha. Para brigadeiro, você vai ver o fundo, ele vai demorar para fechar, tá bom? Mas eu ainda tenho um pulo do gato opcional. Vocês considerem a temperatura para o ponto perfeito para você usar como recheio, a temperatura de 85 graus. Dentro daquele ponto que eu expliquei quando ele volta rápido, tá? Aqui ele já atrasou um pouco, mas é porque ele já esfriou, tá certo? Aí eu vou fazer um outro procedimento nele, para dar mais brilho. Eu gosto de fazer dessa forma, mas como eu falei, a receita tá pronta. Você faz se você quiser uma coisa ainda mais perfeita. Então eu vou jogar ele no bol da batedeira dessa forma. Eu quero causar de propósito. Eu quero causar choque térmico. Quando a gente faz isso, quando a gente expõe o cacau de qualidade a um choque térmico, você estimula brilho e elasticidade nele. São duas características. Além de deixar o recheio mais bonito, você também pode usar isso como cobertura. Não para um bolo de celebração, mas como cobertura para um bolo com cobertura de brigadeiro. Um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, ou mesmo o bolo de cenoura, que fica, né, absolutamente incrível com a cobertura do brigadeiro. E essa cobertura, ela não vai ser aquela cobertura que vai vazar, que vai escorrer em excesso, criando aquela película fina, que depois acaba açucarando. Eu, particularmente, eu não gosto. E você também não consegue vender um bolo de cenoura com uma cobertura açucarada. Ao menos assim, você encontra isso numa padaria com preço muito barato. Aí a pessoa também não se importa, né? Porque ela tá pagando uma barganha. Ela sabe que ali não foi usado um cacau de qualidade, nem coisas do tipo. Mas uma confeitaria elegante, não. E uma confeitaria elegante cobra também, né? Ela também tem um preço elegante. O diferencial do pequeno tem que ser a qualidade, tem que ser o acabamento. E vai agitar essa mistura. Mas não só isso. Você vai cortar 100 gramas de manteiga em cubinhos, tá? Aqui eu cortei 8 cubinhos. 100 gramas em 8 cubinhos. Então, ó, pessoal, eu agitei essa mistura. Vocês vão perceber, olha já a textura, tá vendo? Vou subir aqui. Olha a textura e olha a elasticidade que ela ganhou. Então agora, vou voltar a bater. Em alta velocidade, você vai jogar um cubo por vez, tá bom? Meu Deus, isso tá tão lindo. Pouco antes de finalizar, olha isso aqui. Nós vamos só revolver toda a mistura, tá? Então você vai pegar a colher de silicone e vai revolver. Gente, olha a textura. Você vai revolver raspando as laterais, raspando o fundo, tá? Mais nada. E vamos aplicar mais agitação, ficar completamente pronto. Chegamos à temperatura
E chegamos ao final. Agora, olhem só. Então, ele já está devidamente batido, né? Misturado, agitado, né? No caso, aqui é o termo certo. Olhem o ponto disso, do nosso brigadeiro para recheio. Olhem a elasticidade disso.